Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Mais um vídeo gravando aqui pra vocês nesta cozinha imensa. Brincadeiras à parte, pessoal. Mas, bom, basicamente eu acabei de chegar da faculdade. Eu já coloquei uma roupa mais confortável, uma calça de moletom, um moletom porque está frio aqui em Itajaí. E, enfim, hoje, como muitos dias acontecem, eu cheguei com bastante fome e eu lembrei dos tempos que eu morava em casa e eu tinha minha digníssima mãe pra deixar tudo pronto quando eu chegasse. Eu não costumava chegar em casa tão tarde, né? Porque eu estudava de manhã no ensino médio, enfim. E agora tudo depende de mim nesta casa. Nada se conserta sozinho, nada se lava sozinho, nada se limpa sozinho. A única coisa é que as coisas se sujam sozinhas, que eu não sei de onde aparece tanta poeira nesta casa. Mas isso me deu a ideia de... Inclusive eu amo o conceito de eu abrir a câmera e falar o que eu penso aqui pra vocês e que fiquem aqui os bons. Que gostem do meu conteúdo, os bons. Eu vim aqui falar um pouco das coisas que eu sinto falta de quando eu morava com os meus pais, com a minha mãe. E com a minha mãe e com meu pai, no caso, né? Mas é porque sempre vem a memória dela fazendo alguma coisa assim de casa pra mim, principalmente. E eu já adianto pra vocês que a minha conclusão é que eu não voltarei a morar com os meus pais. Não porque eu tinha uma experiência ruim morando com eles, mas é porque é muito libertador pra mim morar sozinho hoje. Bom, gente, eu basicamente organizei aqui, eu otimizei meu espaço na cozinha para ficar melhor para vocês verem. E antes da gente começar a conversar um pouco sobre, eu já adianto para vocês que eu vou fazer uma crepioca, que inclusive crepioca é a minha comida oficial, sim, porque pra mim crepioca é aquele tipo de comida, tipo, acordei com fome, faz crepioca. Não preparei nada pro almoço, faz uma crepioca. Cheguei da faculdade com fome, faz crepioca. Então vocês vão me acompanhar hoje na minha comida oficial, enquanto a gente conversa. Só apoiar os ingredientes antes. Estou aqui com todos os meus ingredientes. Eu basicamente tenho tapioca, leite, que eu ponho só um pouquinho pra deixar um pouquinho maior e fazer render um pouquinho mais. Carne moída, milho, um ovo. Eu geralmente faço com 2, mas agora é de noite, eu não tô com tanta fome assim também. Eu gosto de colocar queijo e é isso. Então, se eu tivesse que assim, né? Talvez as pessoas vão me achar um pouco fútil por, meu Deus, ele saiu da casa dos pais e sente falta dos favores que os pais deles faziam pra ele e enfim. Só que a gente acha que não é sobre isso, sabe? Eu acho que quando a gente tá em casa, a gente não valoriza alguns tipos de demonstração de amor que os nossos pais oferecem pra gente, né? E eu acho que é recíproco isso. Eu acho que só quando a gente sai de casa, nossos pais entendem algumas formas de amor que a gente também demonstrava pra eles. Enfim. E uma das primeiras coisas assim que eu penso é como, tipo, tudo depende de mim hoje. Tudo nessa casa, basicamente. Então acontece muito, às vezes, de eu, assim, não ter tempo pra me organizar o suficiente. E acontece, tá? E eu chegar em casa morrendo da fome e eu não ter ninguém pra mandar um socorro ali, adianta minha janta, ou faz a janta pra mim. Outra coisa que eu sinto um pouco falta é que eu perdi um pouco das minhas habilidades, das minhas habilidades de comunicação, assim, mas eu sempre fui uma pessoa que eu me comunicava muito, assim, eu gostava de conversar e tal, e hoje eu moro sozinho, e no começo, quando eu me mudei pra cá, eu sentia muito mais do que eu sinto agora, que é não ter ninguém pra conversar comigo. Então, às vezes eu tenho alguma coisa na faculdade que aconteceu, que eu quero comentar, eu não tenho ninguém pra conversar. Mas tá tudo bem, eu lido bem com isso, tá? Ainda mais que eu tô trabalhando em casa agora, então vocês imaginam, né? Tipo assim, é eu e vocês contra o mundo. Uma coisa assim que demorou pra eu me acostumar quando eu me mudei pra minha kitnet, né? Assim, gente, eu não tô no lugar que eu espero morar oficialmente no futuro e tal. E quando eu vim pra cá eu já sabia disso, né? Hoje eu moro nessa kitnet por uma questão temporária, de praticidade, é perto da minha faculdade. Mas é muito bizarro isso. E que eu sentia muita falta de ter aquele sentimento de estou em casa. Porque no começo eu voltava todo final de semana pra minha cidade. Porém, eu ficava aqui durante a semana, eu não tinha aquele sentimento de estou em casa, estou confortável. Sabe aquele conforto, aquele aconchego que só uma casa traz pra gente? Só a nossa casa traz pra gente? A nossa cama, o nosso quarto.
E era muito engraçado, porque daí o tempo foi passando, eu ainda não tinha o sentimento de estou em casa em Itajaí, mas quando eu voltava pra casa eu também já não tava mais em casa, sabe? O meu quarto ele continua da mesma forma, meus pais estão de mudança e agora vai mudar só, mas o meu quarto ele continua da mesma forma, as coisas continuavam do mesmo jeito praticamente, a dinâmica entre meus pais mudou um pouco, mas não muito, eu não me senti de fora da relação que tínhamos nós três antes, mas já não era mais a minha casa também, sabe? E é muito engraçado pensar porque assim, ó, eu tenho certeza disso e eu lembro disso como se fosse hoje, que no momento que eu comecei a morar sozinho, virou uma chave muito grande na minha cabeça de que, tipo assim, ó, é vida adulta e daqui pra frente só mais responsabilidade. Quem já, né, vive sozinho, se sustenta, se banca, sabe assim, a noção de mundo que você ganha, né? E tu entende como é que as coisas funcionam mesmo. Então, por que eu falei tudo isso? Também eu tenho um pouco daquela saudade de ter a minha mente mais tranquila quando eu não tô produzindo nada, porque agora, na vida adulta, né, eu basicamente, pra mim tudo é perda de tempo. Então, se eu não tô produzindo, eu tô deixando de fazer dinheiro, eu tô deixando de conseguir me bancar sozinho e aproveitar a vida. E sabe um pouco aquela saudade que a gente tem, tipo assim, aquele sentimento de, por exemplo, estar na escola e não ter esse tipo de preocupação, sabe? Só deixa eu mostrar pra vocês de perto, temos aqui uma crepioca, na verdade, muito saborosa. Trouxe vocês pra cá, enquanto a minha crepioca não fica pronta, pra conversar, e eu quero descansar um pouco também. Gente, outra coisa que com certeza, assim, eu sinto bastante, mas eu sei que é por um tempo também, é que assim, eu já quero adiantar que nunca me faltou e nunca, tipo assim, não me falta nada hoje em dia. Eu tenho um padrão de vida muito bom, mas assim, ó, é nítido que o padrão de vida que eu tenho hoje morando sozinho é diferente do padrão de vida que eu tinha com os meus pais. Eu lembro que eu sempre ia no mercado com a minha mãe fazer compra do mês e infelizmente hoje eu não posso comprar o que eu me dava o luxo de comprar quando eu morava com os meus pais. E então eu sinto um pouco de saudade disso também. Coisa assim que agora já não penso mais tanto nisso e não é mais uma dor assim como era, se é assim que eu posso dizer. Mas é que assim, gente, tentem entender meu lado primeiro antes de fazer qualquer tipo de julgamento. Mas o meu ponto aqui, que eu sinto um pouco de saudade, é que assim, na vida adulta, as pessoas não estão preocupadas com você, sabe? Tipo, você não é o sol na vida delas. Tá tudo certo, ninguém é o sol na minha vida além de mim mesmo hoje, e eu não sou o sol na vida de ninguém. E tá tudo certo, tá todo mundo tentando viver a sua vida, ganhar as suas coisas atrás dos seus corres, e tudo bem. Mas no começo, eu não esperava, né, que eu ia chegar em outra cidade e alguém ia se preocupar comigo como os meus pais, isso é óbvio. Mas é engraçado pensar que, tipo, os teus pais, assim, né, talvez você tenha outras pessoas, um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, e se preocupe muito com você, assim, mas não sei, a preocupação que meus pais tinham comigo, eu acho que ela é única e ninguém vai se preocupar o tanto que eles verdadeiramente se preocupavam comigo. E aí entravam muitas questões assim, sabe? Porque, cara, na vida adulta tipo assim, é você ir trabalhar, às vezes sem comer, e acontecia muito, às vezes eu tinha que sair de um trabalho e ir pro outro no começo da minha jornada aqui em Itajaí, né? E às vezes durante o dia eu ficava em uma janela de 12 horas sem comer nada. Porque eu não tinha tempo, eu tinha que sair de um trabalho para o outro e se eu não me organizasse o suficiente, era isso que me esperava no outro dia. Acontecia muito de eu ir trabalhar meio gripado, por exemplo, só que eu tinha que trabalhar, sabe? E aí, enfim, né? E aí entra toda aquela questão de eu marcar o médico e eu mesmo ter que ir sozinho, que é um baque a primeira vez. Não é um baque assim, não é uma grande coisa, mas, cara, tu pensa, da última vez a minha mãe estava comigo. Eu acho que não só a preocupação, mas verdadeiramente você ser prioridade única e exclusiva na vida de alguém, né? Eu não tinha irmãos, mas você e seus irmãos como filhos, assim, né? Claro, eu tô falando de pais, né, que eu sei que não é a realidade de muita gente, mas de pais presentes e que se preocupam com o bem-estar do filho e, tipo, se meu pai pudesse por exemplo, se eu tivesse que ir a algum compromisso e ele pudesse me buscar e me levar para eu não ir na chuva, cara, aqui em Itajaí, se eu acordasse em cima e tivesse chovendo, eu ia ter que pegar uma bicicleta e ir na chuva mesmo assim, trabalhar, não tinha o que fazer. Se for ver, são
os detalhes, assim, que eu sinto mais saudade. E é isso que faz a gente se sentir em casa e ter pessoas que são casa na nossa vida, eu acho. Não sei, não sei. Me pego pensando bastante ainda nisso. E, enfim, né, gente, quando eu morava com os meus pais, eu sonhava pelo dia que eu ia morar sozinho e ter a sensação de liberdade e me sentir livre finalmente. Mas hoje eu sinto um pouco de falta de ter alguém me esperando em casa quando eu chego. É muito fútil eu vir aqui falar que sinto saudade das coisas aparecerem prontas, mas eu acho que tem algo por trás disso, sabe? Que eu acho que eu nunca vou sentir de novo com alguém, que é aquela questão do amor e carinho envolvido. E de novo, eu sei que não são todas as famílias que oferecem, infelizmente, para as pessoas essas condições, mas eu tô falando da realidade da minha casa. Então, tipo assim, ó, chegar e as roupas magicamente aparecerem dobradas no seu armário, lavadas, cheirosas, a geladeira tá sempre cheia. Claro, na medida do possível também, a realidade do Brasil para muitas pessoas é diferente, mas você não precisar falar que não tá bem para alguém perceber isso. Assim, são coisas que é um privilégio, ainda mais no país que a gente tá, né, para algumas pessoas, e sair dessa realidade assim não é fácil. Não é fácil, tipo, e a gente vai, eu acho que não quero comparar a dor de um luto assim, mas eu acho que é uma palavra coerente, que são os pequenos lutos que a gente sofre na transição desse desapego de sair de casa pra ir pro mundo e viver. Assim, gente, eu sempre valorizei muito os meus pais, acho que eles também me valorizaram como filho. Mas hoje, assim, voltando pra Timbó, também pra minha cidade, no caso que é Timbó, quando eu volto, né, eu percebo que nem é só sobre a casa em si, sabe? São pessoas que eram casa pra mim, como eu até comentei em uma parte do vídeo. E eu acho que é aquele sentimento que você vive e nunca mais vai voltar a ser o que já foi. E é isso, infelizmente. Gente, é claro que eu não poderia finalizar o vídeo sem vir mostrar minha crepioca, que eu comecei o vídeo cozinhando pra vocês de respeito, tá bom? Vamos lá. Confesso que é uma crepioca um pouco turbinada, tá? Porque já ficou daquele tamanho e eu ainda tenho carne moída pra pôr por cima. Gente, agora irei comer. E outra coisa que eu lembrei antes de finalizar o vídeo, que isso com certeza faz muita falta, é que as refeições na minha casa eram muito importantes, assim, tipo, no sentido de vamos sentar juntos e comer juntos, independente se a gente tá com pressa ou não, a gente vai comer apressados juntos, mas a gente vai comer junto, sem celular, só ou o nosso silêncio ou a nossa conversa. E, enfim, gente, é isso o vídeo. É isso o vídeo, eu me sinto confortável o suficiente pra abrir a câmera e sair falando o que eu sinto. Hoje, se eu pudesse dizer pra alguém que ainda tá em casa, mas pretende sair, o que é normal, tá, gente? A gente quer sair de casa, ter a nossa liberdade, viver a nossa vida, sair da nossa cidade, ou só trocar de casa mesmo, porque a gente acha que a gente tá maduro o suficiente e tá tudo certo. Mas com o intuito de falar tudo isso pra vocês valorizarem o tempo que vocês têm, porque eu sei que o tempo que eu passei com os meus pais, e eu falo isso sabendo que eu posso voltar a morar com eles, mas nunca mais vai ser a mesma coisa, é um tempo que não volta mais. Eu acho que por isso foi tão bom e a gente valoriza as coisas, porque a gente sabe que não volta, ou às vezes a gente acaba não valorizando como deveria, né? Eu hoje vejo e penso que deveria ter valorizado um pouco mais certas situações em casa, e que a gente aprende com a vida, sabe? Agora eu tenho uma relação diferente com os meus pais quando eu vou só pra passar o final de semana, mas é isso, eu queria saber de vocês, assim, quem não se mudou ainda, o que espera dessa mudança? E quem já se mudou, o que sente saudade? Tem um prato, eu sinto muita saudade de várias comidas que minha mãe fazia pra mim também, e é isso que eu queria saber de vocês. Valeu, espero que vocês tenham gostado.